Olá, tudo bem? Eu sou a arquiteta Priscila Benck, cofundadora da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a NeuroArch Academy, e estou fazendo esse vídeo para te explicar os reais mitos aí que existem em torno do universo da neuroarquitetura. Aliás, se você ainda não assistiu o vídeo O que é neuroarquitetura, te recomendo também para fazer isso, para que depois sim a gente possa esclarecer de fato o que tem por trás desse termo. E eu escolhi para esse vídeo 3 principais questões que chegam muito para nós através de perguntas dos nossos alunos ou das pessoas que nos acompanham. O primeiro ponto tem a ver com qual a diferença, afinal, entre neuroarquitetura e psicologia ambiental. Você já parou para pensar sobre isso? Psicologia ambiental também é um estudo que relaciona o ambiente físico com o nosso comportamento. Mas é bacana a gente entender qual é a contribuição da psicologia, nesse caso psicologia ambiental, com a neurociência. E daí, para explicar isso e a gente entender que são coisas distintas, eu gosto muito de uma frase da Melissa Farlin, que é uma grande autoridade aí na área, que diz o seguinte: enquanto a psicologia ambiental nos diz qual comportamento o ambiente está incentivando, a neurociência, por outro lado, nos explica por que este comportamento está ocorrendo. Aí já dá para ter clareza o motivo pelo qual a gente sempre integra a psicologia com a neurociência. A gente acredita muito que elas se complementam e daí sim a gente consegue entender com mais profundidade como que de fato os ambientes nos impactam. A segunda pergunta muito frequente que chega até nós é o seguinte: tá bom, se fazer neuroarquitetura é pensar na experiência das pessoas dentro dos ambientes, então isso eu já faço há muito tempo. Será? Vamos mergulhar um pouquinho na parte de história? Na verdade, se a gente vai ver os primeiros registros sobre o papel do arquiteto ou o papel da arquitetura, de fato já se provocava uma visão multidisciplinar para a gente entender realmente como que é a experiência das pessoas dentro dos ambientes. Me refiro aqui, inclusive, aos primeiros registros de Vitrúvio, antes de Cristo, que já dizia que o arquiteto, além de ter conhecimentos de desenho, filosofia e história, também deveria conhecer sobre geometria, aritmética, acústica e medicina, inclusive. Entre várias outras disciplinas que compõem, então, esse campo de conhecimento para a gente entender, de fato, como será a experiência das pessoas. Mas a questão aqui que eu queria chamar a atenção é que o desenvolvimento da neurociência mesmo, ele surge de fato e ele acontece de fato agora, recentemente. Década de 90 foi conhecida como a década do cérebro, onde a tecnologia se desenvolveu e isso possibilitou de fato que os estudos das neurociências também pudessem se desenvolver e daí sim que a gente pudesse aplicar isso ao estudo da arquitetura e nesse caso que a gente está falando da neurociência aplicada à arquitetura. Entende? Então, apesar de a gente já ter uma intenção de pensar no bem-estar das pessoas há muito tempo, a gente só está conseguindo de fato aplicar os conhecimentos da neurociência agora, recentemente, a partir de todo esse avanço que a gente viu na área da ciência. Faz sentido para você? E uma terceira pergunta que também chega muito para nós é a seguinte: como que de fato eu aplico a neurociência nos meus projetos? E daí nós, da NeuroArch Academy, a gente acredita que existem 2 caminhos. Um deles é o seguinte: durante o seu processo de projeto, você vai desenvolver uma pesquisa científica. Óbvio que para esse caminho a gente vai precisar de muito estudo, muita dedicação, vamos precisar de um time multidisciplinar que vai estar envolvido durante todo esse processo, assim como a gente vai precisar de equipamentos, recursos mesmos para desenvolver esta pesquisa. A gente já vê várias iniciativas fazendo isso no exterior, mas aqui no Brasil também. Inclusive, essa nossa parceria com a Roca Cerâmica tem esse propósito. A gente desenvolveu o NeuroLab Experience para colocar de fato em prática todos esses estudos da neuroarquitetura. Um segundo caminho que também é possível é se basear em algumas pesquisas já existentes e trazer isso como argumentos durante o seu processo de projeto. O que significa isso? A cada tomada de decisão que você vai fazer para o seu projeto, você vai se basear em pesquisas já existentes, já publicadas, e vai trazer isso como um argumento para justificar essa sua decisão de projeto. Esse caminho também envolve muito estudo, muita dedicação, um time multidisciplinar, mas não tem a necessidade de você ter que ter esses equipamentos, esse investimento na área de pesquisa. Ficou claro para você?
Então, decida aí qual desses caminhos você quer seguir e acompanhe os próximos conteúdos aqui com a gente. Um grande abraço para você.